naufragar, mesmo olhando para ele, a pressão vier, ele vem te ajudar. Mas não deixa, porque depende do naufrágio. Ou talvez você tenha que beber água, ou talvez você tenha que afundar com água por aqui aos poucos. Mas se você olhar, ele vai estender as mãos de qualquer forma, ele vai trazer você. Antes do vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Um pouquinho, Pai querido, no nome de Jesus, nessa noite nós podemos te agradecer, Senhor, por poder estar aqui, Senhor, na congregação para te louvar, Senhor, meu Deus, para te bendizer e ouvir da tua palavra. E nesta campanha, Senhor, meu Deus, que estamos fazendo, Pai, aleluia, com esses temas na palavra, Senhor, o Senhor vem edificar mais uma vez a igreja. Venha trazer, meu Deus, a tua bênção, a tua unção, a tua graça nessa noite, Pai, sendo derramada a fim de edificar o teu povo em fé, para rompermos barreiras, romper as muralhas de nossa vida e sermos uma igreja, meu Pai, que te agrada, Senhor, porque com fé nós te agradamos, Pai, e que seja assim. Que o Senhor toque nos corações, que o Senhor trate, que o Senhor, meu Deus, alivie a carga, a dor. Meu Deus, afasta agora todo o mal, toda a batalha espiritual que está sendo travada, seja vencida agora no nome de Jesus, Pai. E a tua presença se manifeste neste lugar, Pai, para edificar o teu povo e a tua igreja nesta noite, no nome de Jesus. Toma o teu lugar, Senhor, toma o teu lugar na minha vida, Espírito Santo, na vida de cada um, no nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Eu, lendo um texto aqui, Mateus 14, tá? Uma passagem muito conhecida, né, a partir do verso 22, que dizia que, né, diz que Jesus, ele pegou seus discípulos e ele foi para adiante, não é? Ele ia passar para um outro lado depois dele ter feito a primeira multiplicação dos pães, depois dele ter abençoado o povo com mais um milagre, que do pouco ele multiplica. Eu deixo esse tema para depois aí na fé. Mas ele manda os discípulos, não é, ir à frente pelo barco. Ele falou, vou depois. Mas ele teve necessidade de subir ao monte. Ele despediu as multidões. E Jesus sempre deixou isso como exemplo, né, nas nossas vidas. Inclusive já vinha dos profetas. Por isso que Moisés, ele viu o monte, né? A presença, ele viu algo naquele monte, ele sabia que ele tinha que subir aquele monte para poder Deus falar com ele, não é? E Jesus vem seguindo isso, mostrando o caminho de orar, o caminho de buscar a presença de Deus, o caminho para se revestir na unção, na graça, no poder de Deus e aumentar a fé. Amém? Porque não se esqueçam, Jesus veio em carne, amém? Ele veio gerado do Espírito, mas ele era carne, então ele estava num combate também enorme, sentindo o que nós sentimos, sentindo o que os líderes também sentiam. Deus sempre sentiu e viu isso no coração, mas por isso que Jesus veio numa forma exatamente para mostrar que tudo é possível, que nós conseguimos vencer tudo o que está em nós, o pecado, né? Ou seja, os desânimos, as coisas que nos afastam de Deus, a dificuldade de obedecer, a dificuldade de caminhar na presença do Senhor, tudo que vem afastar, tudo de, né, as dores, as doenças, né? Ele sentiu tudo, como nós bem já sabemos, a maioria aqui na qual estou falando conhece muito bem isso. Conhece, irmãos? Amém? Aleluia. Mas você fala, pastor, então por que está falando? Porque a palavra de Deus se renova e quer chegar em algo. Sempre nós temos que lembrar isso, não é? Porque eu não sei vocês, mas às vezes é de perceber que a gente cai no monotonismo de achar que Jesus é um ser espiritual, não é? Só que não veio em carne, ele veio num ser espiritual, não é? Então por isso que ele conseguiu todas as coisas, venceu, e nós só podemos nos referir a ele para poder, ó Senhor, me dá, me abençoa, me dá vitória. Mas esquece de uma coisa, às vezes a gente, no monotonismo da coisa, de seguir às vezes um raciocínio, não é? Que a gente tem aquela tendência só de não
não reconhecer os erros, mas só querer que Deus haja em nós, independente dos nossos erros, e muitas vezes não é assim, não é? Porque Deus, ele vai conceder as coisas para nós, mas nós temos que ser como filhos obedientes. É assim a lei da criação. Amém, igreja? Aleluia. Ué, um exemplo bem básico. Quem trabalha aqui assalariado? Se você falta no seu serviço, se você não completa ele, você vai receber? Se você erra, eu quando era assalariado, nossa, uma vez eu errei no orçamento lá, era para cobrar um acabamento de uma faca especial, 2.500, por isso que o cliente aprovou rapidinho, cobrei R$500, tive que pagar 1.500. De onde foi descontado? Do meu salário. Por que isso aconteceu? Porque eu não fui prudente, porque eu me desatentei, não fui buscar ajuda, não raciocinei, não tive, né, foi naquele ímpeto daquilo, não, já estou fazendo orçamento, já sei, sabe, aquelas coisinhas assim, pá, não bati o olho e pá, eu mandei. Quando fui ver o negócio, falei, vixe, meu Deus do céu. E aí meu chefe viu o tamanho do trabalho, quando ele chegou e falou, deixa eu olhar esse custo aí. Ele viu o preço, aí falou, quando viu, falei, Jesus, além daquela bronquinha maravilhosa, né, para ficar esperto, fui descontado. Ele falou, vou ter que descontar isso de você, o custo é muito alto. Outras ele já me deixou, mas essa, e eu tive que pagar em 10 vezes para ele, de 150 sem juros, graças a Deus, sem juros, não é? Então, irmãos, a gente precisa tomar cuidado. Deu para entender o que eu estou falando? Não é? Então, como que Deus pode, né, agir na nossa vida se a gente não se empenha aqui? É isso que eu estou falando. Ah, não, o chefe é chefe. Você sabia que muitos pensam assim, ah, não, se eu errar, por que ele fica bravo? Que desconta, quer pôr na justiça, quer fazer um monte de coisa, quer ir embora, fica odiando a pessoa. A gente não assume o nosso erro, não é? Porque fala, não, aí vai olhar para aquele tal negócio. O chefe, ele tem condições porque ele é chefe, mas você não sabe se ele passa necessidade ou não, né? Porque ele está sustentando uma empresa, está sustentando o teu salário. Ele tem também que vender, cuidar, administrar bem para que ele tenha o salário bem para te pagar. E a gente não olha muitas vezes para isso. Então a mesma coisa com Deus. É uma tendência que tudo na terra é muito configurado como que Deus está agindo, porque veio dele. Todas as coisas veio dele. E a gente acha que Deus pode nos dar também da mesma forma, passando a mão nos erros, no pecado, não é? Então, se opera milagre na minha vida, mas ele te mostra. Jesus sempre fez milagre, volto a repetir, mas ele nunca deixou de ensinar, ele nunca deixou de mostrar os caminhos, não é? Não foi um milagre ele curar 10 leprosos? 10, irmãos, não foi 10. Ele mostra, eu gosto muito dessa história, sempre cito ela nas pregações, porque calha aqui, para abrir os nossos olhos. A questão que eu vejo assim, Jesus não deixa de te curar, mas ele mostra, não é, que não adianta só curar a sua necessidade física, mas se você não guardar e não for curado espiritualmente, não guardar os mandamentos do Senhor, ter fé e servir ao Senhor, o que adiantou eu conquistar minha casa? Adianta, irmãos? Faz sentido a gente conquistar o que a gente quer, promoções no emprego, atingir uma boa qualificação profissional, realizar os sonhos, e lá no pecadão a gente não mudar a nossa vida e nós irmos para o inferno, perder a salvação, condenados para o lago de fogo eterno que está preparado para o diabo, seus anjos e todos os pecadores, ou herdar a vida eterna, não é? Então nós temos que pesar na balança e equilibrar, não é, essas coisas, porque por isso que eu falo, a fé da coerência, você entendeu? Porque tem gente que chega e muita gente quer assim, eu preciso. Esses dias eu estava vendo, eu falei, gente, na rádio mesmo vi uns testemunhos, pessoas falando, vários falando, se Deus fizer isso eu sirvo ele, se Deus fizer, eu falo, gente, eu lembrei bem das pregações, eu falei, os Tomé, né? Se Deus fizer eu creio, se eu tocar eu creio. E essa é a visão ótica, né? Uma ótica distorcida da fé que a gente tem. É uma visão contrária da fé, porque a fé não é assim. E Deus, ele se agrada dessa fé. Agora, ele atende a ótica distorcida, porque ele é Senhor, ele é Deus para salvar.
Mas não adianta, porque muitos falam, se Deus fizer, eu sirvo a Deus, depois não serve, larga no meio do caminho, porque ele vai cair na mesma situação. O Senhor já... Então, se Deus fizer, eu continuo te servindo. Então vai ser sempre uma vida que, se Deus fizer do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, Ele continua servindo. Agora, o dia que Ele deixar de fazer e não for do jeito de Deus, porque Ele nunca vai deixar de fazer. Ele pode mudar algo na sua vida, e Ele quer te mostrar algo que, às vezes, com certas e determinadas situações que Ele pode não mudar na tua vida, mas através dessa situação determinada na sua vida, que Ele não mudou como você quis, mas está fazendo como Ele quer, porque os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos, os pensamentos dele são maiores que o nosso. Ele é o nosso Pai, Ele tem o desejo de nos abençoar, mas Ele sabe do teu coração, como você também sabe. Amém? Porque Ele te gerou. Então, quando eu tenho um entendimento pelo conhecimento da palavra do Senhor, e aceito, e aí onde entra a humildade, onde entra a mansidão, aonde entra a quebra do orgulho, e eu deixo Deus fazer, pode ter certeza que no começo você faz um biquinho, mas depois o biquinho fica dando glória a Deus. Amém? Aleluia, aleluia, porque Deus sabe o que Ele quer, e da maneira como Ele quer, e o que Ele vai fazer na sua vida, irmãos, porque Deus também prova que não é só a prata, o ouro e a riqueza, mas se não tiver isso, se não tiver a presença de Deus, isso não dá certo, e a maioria se perde quando só vai por esse lado, não quer saber de Deus. Deus é o famoso dinheiro no bolso, é saúde para dar e vender. Não, Deus, Ele é mais do que isso, Ele é também dinheiro no bolso, Ele é saúde para dar e vender, todo mundo precisa disso, mas não é só isso. Ele é a presença dEle que é tudo na nossa vida. É algo a mais, que quando nosso coração está firmado nele com fé e obediência, você vai ter entendimento que o que vier é acréscimo, porque Deus vai dar. Amém? Ora, Salomão, quem teve isso? Salomão teve uma fé, uma obediência, um desejo, sabendo de quem é Deus, que ele não pediu ouro e prata e riqueza. Gente, isso é uma história que é sempre bom citar, uma passagem muito bem acontecida, num evento que Salomão teve, de invocar a Deus, e teve um coração que se voltou, preste bem atenção nisso, que se voltou tanto a cuidar do povo, que é a obra de Deus, não é de cuidar dos azulejos, de cuidar, isso é uma outra coisa, isso é um zelo, vem na consequência, mas de cuidar, atender as necessidades do povo. Ele não queria ser injusto com ninguém, ele queria ser justo, e ele orou muito a Deus, pediu, Deus encontrou isso no coração dele. Você presta atenção como que Deus olha a intenção do nosso coração. Amém, irmãos? Por isso que é uma coisa, você quer ver a intenção do coração da pessoa, promove ela, dá um cargo para ela, dota ela de bênção. Foi o que Jesus fez, cura os 10 leprosos, dá todos para eles. Vamos ver quem é quem aí, vamos ver o que são, nós coitadinhos, chorando, não é? Dá a situação financeira para esse que está aí, ó. Prospera ele, põe lá 10 milhões na conta do banco, põe o que ele precisa, dá para ele aí, que ele joga na poupança lá, na poupança não digo, né, mas na aplicação, não é? Que vai viver de rendimento, não precisa mais pegar ônibus para trabalhar, enfrentar trânsito, não precisa mais ter essa agonia. Ele faz agora um trabalho para o hobby, para não ficar sem nada para fazer na vida, ou ele vive de viagem. Isso vai adiantar, irmãos? Dá lá, vê quem é ele, você entendeu? Vê o que vai fazer, não é? Promove ele, faz ele o melhor gerente da empresa, se ele não pisa nos outros. Às vezes era mansinho, bonzinho enquanto estava ali, mas quando foi promovido, aí mostrou as unhas. Já viu isso? As pessoas, nossa, olha, o cara foi promovido e ó, pisou na gente, olha, o cara enganou direitinho, hein? E ele todo bonzinho. Já ouviu essa frase? Já ouviu a situação? Quem diria? Não é? Então, Deus mostra essas coisas, fala, é assim que se age. Vocês não se espantam com isso? Não dá bronca em vocês? Vocês não ficam com ódio às vezes que ele pisou, foi lá, foi todo bonzinho, na hora de te ajudar, foi naquele cargo, deu um pontapé em você, te esnobou, te pisou, te mandou embora, te fez o que fez, como que você fica? Não, você fica morrendo de raiva, não é? Mas Deus é tão maravilhoso, né? Que as misericórdias dele não cessam, não tem fim, apesar dele ser justiça, e ainda que pode ter certeza que o que se planta e o semeia colhe, não é? Então plantou,
você vai colher. Semeou, você vai colher. Aleluia. Mas aí nós temos o plano de Deus de salvação que pode mudar essa história. Aleluia. Mas, então, queridos, nós precisamos nos atentar à questão de realmente, por isso que a igreja, muitos entram na igreja e saem porque não realizou, não fez, Deus não fez aquele pedido, não é? E aí, outra situação que eu quero me deter aqui são os obstáculos da fé. Nessa passagem aqui que Jesus, Mateus 14, eu não estou lendo a Bíblia porque eu estou resumindo, que a história é bem conhecida, a maioria sabe isso aqui, não sabe? Estou falando aqui hoje não tem gente diferente aqui, mas os conhecimentos você já ouviu, talvez essa mensagem você já ouviu quantas vezes? Eu já ouvi, acho que na minha vida, não é? Acho que mais de 1000 vezes devo ter ouvido, mas se eu precisar ouvir 2000, eu vou ouvir, amém? E sempre se renova, aleluia, porque a palavra de Deus sempre se renova, e sempre as lições, porque você sabia, irmãos, por mais que a gente conhece, se você não pratica, é que nem tabuada, fica só na calculadora. Se você não praticar na cabeça, o que acontece? Quem sabe quanto é 7 vezes 7? Não, quem vai? Vou devagar. Sabe? Quem sabe? Tem gente que balançou a cabeça e não sabe. Tá vendo? Porque não usa a tabuada. Vai lá, é mais fácil o celular hoje. Você sabia que outro dia, esse negócio de ficar escrevendo, não, querido, você tem um papel aí? Não precisa. Abre o bloco de anotação, ou manda para o meu WhatsApp aqui, ou manda pelo da minha esposa. Outro dia eu fiz isso, toda hora. Aí uma vez, fui anotar uma palavra aí, e faz, eu falei, mano, era rápido nisso, em redação. Vocês têm aula de ditado? Quem é os jovens aqui? Quem tem aula de ditado na escola? Que a professora chega e fala assim, vamos lá, aula de ditado, porque é bom para vocês aprender as palavras corretas, saber ponto, vírgula, parágrafo, não é? Sentido de frase, tudo isso. Olha, hoje já não tem mais aula, gente. E aí você vê aqueles negócios escrevendo fácil com S, se você não sabe se é fazil. Outro dia um cara no Sebrae, irmãos, no Sebrae, cliente meu, o cara escreveu um negócio lá, ele escreveu um facilitar que ficou facultar, e não foi erro não, ele repetiu. Que é isso, irmão? Misericórdia do brother, cara. Onde os caras chegou, trabalha no Sebrae, um cargo bom. Você está entendendo? Porque Sebrae, o que você olha? Bom, preste bem atenção, isso é bom. Você olha para um Sebrae, o que você pensa? Quem entra lá? Pessoas formadas, qualificadas. De repente você vê um negócio desse, escrevendo fácil com S. Falando cebola com S também. Escrevendo rato com H. Sai tudo errado, irmão, misericórdia. Não sabe mais. Então, cuidado com esse negócio, é só... Aí sai aquelas... Eu já não sou bom de caligrafia, então piorou mais ainda quando eu fui tentar escrever rápido. Depois até eu tive que parar para entender o que eu estava escrevendo. Mas deu, pastor, deu. Nossa, eu lembro então, é que agora não faz mais, mas um dia que fui fazer um cheque, eu não sabia mais escrever 550, deu branco. Quase que eu escrevi em quinhão, ou 500 com K, ou 500 com KI, com QI, melhor dizendo, deu branco, mano. Assim, deu branco assim, porque sabe? Agora eu fui pro celular e consegui escrever, agora aqui não. Falei, oxi. 1.000, você tem... Não, então, muito bem lembrado, é verdade, que hoje não escreve mais cheque, né? Então, irmãos, aí isso deixa o povo complicado com um alfabetismo, com concordância de frase. E você sabia? O QI da pessoa aqui, ó, trava, mano. Trava. Por isso, preste bem atenção. Um bom líder que governa um povo passa ensinamento, mas um mau líder não incentiva isso porque ele quer que o povo fique burro para ele mandar. Porque você não desenvolve mentalmente, irmãos, não tem capacidade, sabe? Eu já ouvi muita frase aqui, tudo se copia, nada se cria. Tem uma dificuldade de criar, e Deus deu espírito de inventar invenções, quer dizer,
deu criatividade para a gente. Ah, pastor, mas eu não levo isso, não levo. Mas tem alguma coisa que você... Todo mundo sabe criar alguma coisa. Eu me admiro muito essas obras de marcenaria, ou esses conhecimentos gerais que a pessoa chega aqui. Eu não tenho esse dom totalmente, já tentei. Algumas deu certo, mas você sempre tem, que eu quero dizer. Mas você sabe por que não tem mais? Porque você não se aplica. Talvez, entendeu? Eu sei disso, mas é sempre bom ter uns conhecimentos gerais, não é? Então, tem jovem que está crescendo e nunca relou a mão no chuveiro. Hoje, graças a Deus, que também, isso é bom na tecnologia. Você liga no YouTube, ele te ensina tudo. Até quando dá o defeito no aparelho, para ninguém te enrolar, você vai lá no YouTube e você sabe, o defeito pode ser por... Então, se o cara falar um A lá, você vai falar, opa, não é assim que você tem que mostrar que você conhece, senão é enrolado. Mas, irmãos, assim, tudo isso que eu estou falando, nós apanhamos por não conhecer a palavra e nem o poder de Deus. Assim nós apanhamos. Assim o diabo nos faz de otário, de trouxa. Você quer alguém expert na Bíblia, é o diabo. É o capeta, sabe tudo. Por isso que ele tentou vir para cima de Jesus e Jesus respondeu para ele também. Opa, peraí, para ver se pegava. Porque ele sabe que não pode tentar o Senhor Deus, mas ele quer pegar. E por que ele veio para Jesus? Então prova que Jesus não era só um ser espiritual, mas era carne. Não é? Porque as tentações da carne combatia igual nós combatemos. Deu para entender, irmãos? O poder. Agora, por que Jesus guardou isso? Fé, obediência. Ele desceu com uma ordem. Ele foi obediente ao Pai. Ele creu que também, por fato dele estar aqui, o Senhor dava poder para eles. Ele tinha o poder porque ele cria. Amém, irmãos? Assim aconteceu com os discípulos, assim aconteceu com os apóstolos. Quando creram, suportaram todas as dores, passaram por todas as necessidades. Não tinha algo que, enquanto muitos da igreja, não venho porque fiquei bravo no emprego. Tem gente que não vem porque ficou bravo no emprego, ficou de cabeça cheia. Ai, meu Deus. Se hoje eu fosse olhar hoje, eu vou falar de hoje. Só que já aconteceu. Eu falei assim, eu não vinha para cá não, irmãos. Não vinha para cá. Dá vontade de falar assim, por que a gente faz isso? Não vou. Aí eu fico pensando, o que eu vou fazer? No mínimo vou ou deitar numa cama, vou chutar a parede, bater a cabeça e ficar pensando em 10 mil reclamação. Ou, é que eu não tenho esses vícios, mas tem gente que tem, vai beber. Aí eu tive que fazer um pecado aí de uma vez. Não, irmãos, o diabo está doidinho, ele cutuca isso, queridos. Aleluia. Você está entendendo? Então a gente precisa tomar muito cuidado. E aí são os obstáculos da fé, que é onde vai começar. Por essa passagem, Jesus foi isso. Ele foi no monte orar e foi vigiar, né? Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. Eles já estavam lá embaixo. E os discípulos, até interessante a história, porque Jesus deve pegar um barquinho, outra turminha lá, e vai pôr os caras para remar e alcança, a gente espera. Só que, de repente, não. O que aconteceu? Eles estavam lá. Aqui não está falando que tinha tempestade, porque Jesus ele repreende a tempestade, né? Está dizendo aqui que tem tempestade? Não. Só está dizendo que foi ter com eles. E de repente eles veem Jesus, eles veem algo, quer dizer, não viu Jesus, eles viram algo andando. Aí o que aconteceu? Deixa eu ver aqui. Mas imediatamente, quer dizer, os discípulos o verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! Ixi, caramba, é o capeta que vem agora aqui me... Né? Tudo bem bom, mas de repente, né, irmãos? Não é? Aleluia, glória a Deus. Quem tem pecado tem medo. Quem tem fé tem discernimento. E eu lembrei, quando eu fui lá no monte, de umas vezes, quando eu estava descendo e foi durante a semana, e aí não tinha ninguém, não tinha como a gente vai lá. Aí eu desci, apesar de eu saber que o monte tem, né, é um lugar que não é aberto, tem porteira, tem entrada, não tinha muita gente. Mas na hora, eu descendo, me veio assim, falei, ei, caramba, eu vi um rapaz subindo. Eu falei, eita nós. Mas assim, eu senti um pouco de medo.
Eu senti, deu um pouco de medo, eu fiquei assustado, porque eu falei, na hora você pensa rápido, você fala, meu, nada é seguro, e se aqui não está cheio igual está agora, né? Aí eu desci, eu fui lá quase naqueles mesmos cantos que eu vou, não é para quem vai comigo aqui. Aí eu desci, estava lá para trás, lá para os meios do mato. Aí, na hora que eu estou descendo aquela estradinha ali, aquele caminhãozinho, aí vem um rapaz, aí eu olhei e falei, caramba, falei, e agora? Aí já logo pensei, você é com carteira no bolso, tá celular, tá uma benção. Aí eu falei, agora, não tem ninguém aqui que fazer, né? Não tem ninguém no mundo. O Espírito Santo falou, desse jeito no meu coração, irmão, só pode ser o Espírito Santo. Ele falou, inclina e ouve, desse jeito. E aí houve paz no meu coração. E quando aquele rapaz, que eu não lembro mais direito, assim, só lembro que ele tinha uma camisa branca, uma calça e estava de chinelo. Aí acho que foi isso que eu vi, muito rápido, Aí ele falou, começou a falar o varão. Na hora que ele falou o varão, a palavra foi tão de poder que eu já não vi mais nada. Eu só lembro que eu só ouvi ele falar. E ali Deus entregou muita coisa. Amém? Quando eu olhei, eu estava lá embaixo no monte. Até hoje, hein? Para quem foi comigo aí, viu aquele caminho, não viu? Foi logo naquele começo ali. Quando eu olhei, eu estava lá embaixo. Eu não sei como não me estourei dentro daqueles. Não sei. Não levantei com dor, não sei. Eu só sei que eu tinha terra dentro do ouvido, perdi uma lente, eu estava de, por isso que eu não vou mais de lente no monte. Eu falei, dá do Senhor fazer isso. Aí eu estava sem óculos, por isso que eu levo meu óculos agora, porque eu voltei dirigindo, me deu dor de cabeça, porque o grau desconfigurou, eu tive que arrancar. E você imagina eu voltando, meu problema é que eu vim e era deu 6 da tarde, escurecendo. E para quem não enxerga de longe muito bem, de dia você ainda vê, mas quando está escurecendo é um terror, você só vê vulto. E eu vim ali. E graças a Deus, porque quando eu fui, mesmo enxergando, eu também não lembro como eu fui para o monte, mas eu fui, porque eu fui dirigindo olhando para o céu. Né? Então são umas experiências que vale a pena eu falar o que eu já provei com Deus hoje. Ai, minha mãe tá chata de me convidar, meu pai. Ai, a gente joga, só faz ai, só Ai, isso são os obstáculos da fé. Estou falando de obstáculos da fé. Ai, ui, au, E não olha o que você está fazendo e tem um impacto lá na frente profundo. Sabe qual é a tendência para esse tipo de palavra, de atitude? É desistir na fé ou ficar um acomodado dentro da igreja. Vai ser só mais um dentro da multidão. E o mais um dentro da multidão ele é um problema, porque ele fica assim, nossa, olha, hoje aconteceu, o pastor estava cheio da unção. Olha aquela irmã do salto amarelo, mano. Olha, hoje é naquela bateu o salto amarelo e saiu, mas você não está provando a experiência, o poder de Deus, não está vivendo a graça. Deu para entender, irmãos? Deu para entender, irmãos? Aleluia. Com Deus é assim, vou falar um ditado bem popular aqui, bem claro. Ou você cheira ou você fede. Ou você é santo ou você peca. O santo cheira o perfume de Cristo, o pecado fede. Aí eu vou te falar, viu como trabalho nessas coisas com o passageiro, quando entra aqueles que saem de uns mé que não entra nem de fogo. Nossa, mano. Eu só falo assim, o pecado fede, viu? Eu tenho que andar sempre desinfetando meu carro, pelo amor de Deus. Eu falo, pecado fede. Oxi. Fede. Às vezes você olha a pessoa, tá até bonita, mas tá deformada. Eu enxergo assim, olha, quando você viu quando a pessoa aceita a Jesus e nasce de novo, ela muda. Ela muda, irmão. A beleza de dentro vem para fora. Agora o pecado deforma esse pessoal, homem, gente, que você olha, você fala, eu consigo ver até uma beleza, mas é o que Deus vê, Ele sabe, Ele acredita em nós. Aleluia. E Ele te chamou para isso, para refletir essa beleza, porque você com fé reflete a beleza de Cristo. Amém, igreja? Sabe, você como esposa, como marido, você reflete. Você não é uma esposa e um marido sem Deus, porque hoje em dia está cada vez mais se denegrindo. E as pessoas estão ficando mais frias, sem respeito, sem educação, interesseiras, amantes de si mesma. Não é? Aleluia. Olha, irmãos, ainda que graças a Deus tem uns ou outros que não se salvam, porque eu vendi uma coisinha e o cara falou, faz um.
eu estou sem dinheiro, a não ser que o senhor queira me dar e depois eu faço o Pix. Dá o número. Eu dei para ele, falei, olha o risco de tomar um calote, apesar que eu vi o endereço dele, mas não sabia o nome, não sei exatamente, era num apartamento, você vai chegar e falar assim, e agora? Mas na hora eu falei, não, Senhor, é de Deus. Eu falei, meu trabalho é do Senhor, amém? Graças a Deus veio, aleluia, pagou até um pouco a mais, falei, por bem. Amém, igreja? Está entendendo? Então, Deus quer que você reflita essa imagem dele, amém? É linda, mas não dá para a gente provar também só milagres, irmãos. E muitos crentes que às vezes estão na caminhada se esfriam, mesmo que os milagres aconteceram. É igual Deus me tocou agora, falou, poxa, então, você sabe que eu faço isso, já fiz isto, e você está de novo. Eu falei, Deus sabe também, eu sei que Ele sabe que é a pressão, mas Ele sempre vai tocar no nosso coração. Por isso, quando Ele fala, a gente não aguenta. Amém? E esses discípulos ficaram com medo, né? Houve na hora se aterrorizaram, um fantasma. É um não sei o que, é aquele. Quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente tem discernimento. E Ele avisa, como eu te dei o exemplo do monte. O Senhor me avisou, não tema. Se inclina e escuta o que eu falo. Foi desse jeito. Inclina e escuta o que eu falo. E aí foi. E aí, o que aconteceu? Como eles ficaram espantados. E Jesus teve que falar, opa, peraí. Porque você imagina, porque a Bíblia está dizendo aqui na minha tradução, mas Jesus imediatamente. Aqui eu posso configurar de várias coisas que tem amplos sentidos em que pode se continuar. Quando você tiver medo, imediatamente, dependendo da situação, da ocasião, imediatamente Deus sabe agir. Ele vai agir imediatamente na sua vida. Você crê? Glória a Deus. Então recebe aí. Agora, imediatamente também foi o desespero que Jesus teve que falar assim, epa, sou eu, tem de bom, calma aí, fica animado, calma, aleluia. Jesus é o mestre, aleluia, Ele é o Senhor, aleluia, sou eu, não temas. Amém, igreja? Aleluia. Porque isso também me leva, como o Senhor, preste bem atenção, sabe da nossa luta. Preste bem atenção. Ele podia ter voltado para trás, mas não, talvez ia piorar a situação, ou ter ficado bravo. Por isso que eu falo, Jesus podia ter ficado bravo de diversas maneiras, mas na hora ele falou, opa, não tema. A gente sabe, porque irmãos, eu sei que tem muitas coisas que dá medo na gente, tem muitas coisas que vai dar problema, mas também ele ensina, quando a gente, né, tem o Espírito Santo de Deus, Deus vai dar discernimento, você vai discernir sim. Ora, pede a Deus, aleluia, creia e pede a Deus, amém? Mas na hora Jesus falou, não temas, aleluia, sou eu, tem bom ânimo, aleluia. E aí, quando eles viram e contemplaram que era Jesus, os olhos se abriram, aleluia, enxerga que Jesus está com você, amém, irmãos? No meio desse medo das coisas, no meio dessas, né, de tantas coisas que te oprimem, medo de dar certo ali, medo de não dar certo aqui, calma, você está orando, você está crendo, tenha discernimento, o Senhor vai vir até você, vai falar, não tema. Agora, Pedro viu e falou assim, meu, olha, tá, Senhor, como que pode, você está andando no meio das águas? E aí, Jesus estava dizendo, então, são meio que configura isso, vou dizer que estava dizendo, porque a situação nos mostra, né? Os pensamentos, para pensar. É mesmo que eu chegar para você e você fala, poxa, pastor Ricardo, você conseguiu, aleluia, nossa, você conseguiu aí dar um salto de 1 quilômetro, vou exagerar a coisa aqui, é muita coisa, eu corri e você fala, foi bonito isso, aí você fica olhando, isso é para mim? Eu posso fazer? Aí Jesus vai falar, depende da sua fé. Aí eu vou falar para você, pode. Aí você fala, mas como você fez isso? Eu vou te falar que eu fiz um treino para isso, lutei. Como é que é? A gente põe aqueles pesos no pé, faz até caminhada, já viu com aqueles pesos, vai aumentando os pesos.
Não é assim que atleta faz? Outro dia conversando com um cara maratonista, ele falou pra mim que ele pega no peso, pesado, e o cara é magricelo, ele não tem músculo. Que assim, né? Magricelo, mas ele tem pique. Ele estava me falando quanto ele corre, eu falei, Jesus! Falei, mas o treino dele é aquilo que o meu filho pregou no sábado aqui no Jovem. Você quer pagar o preço? Não? Você quer ter o processo aí? Mas a comida dele, as horas de sono dele, estava me dando uma aula lá, que ele falou para ele fazer. E o cara magricelo, retão, tudo assim, mas bicho é maratonista. Eu falei, então, eu vou te falar. Você está afim? Aí você fala, não. Aí nessa hora Jesus falou, Pedro, vem. E ele falou, mestre, posso ir? Você vai falar, posso fazer? Pode. Então venha. Preste bem atenção. Jesus concedeu para ele e falou, venha. E ele veio. Enquanto ele estava fito no Senhor olhando. Saiu de lá. Acho que ele viu, com certeza viu as águas. Pisou e falou, Jesus falou, né? Vem, pum, pum. Oh, não estou afundando, cara. Olha que bacana esse negócio. Maluco isso aqui, hein? Acho que, né? Dá até vontade de dar uns pulos para ver se desce, mas não descia. E andou. Mas de repente, Jesus estava a uma certa distância e falou, venha. Eu acredito que Jesus nem foi andando. Falou, vamos ver o tamanho da fé, vamos ver o tamanho da obediência, vamos ver o quanto crê. Vem cá, vem, dá para você fazer. Aí, irmãos, que a gente aprende. Então, tem que estar num preparo danado. Aí ele vem, aí de repente... Ih, cara, você viu onde você está? Você deu conta onde você está? Aí vem as coisas, mano, isso aqui você vai afundar. Olha como já vem. Qual é a primeira tentação? Vai afundar. Aí ele olhou e aceitou. Quando ele aceitou, não precisou nem pôr para fora. Quando ele aceitou... Aí, quando você deixa de crer, o problema cresce. Aí você entra no desespero. Talvez ele falou, socorro. Olhou, devia ter, ai, discípulos, Joãozão, você que é do amor aí, Tiagão, ei, Felipão, mano, vem pra cá, me ajuda, socorro, Jesus, faz alguma coisa. Nem os discípulos puderam ajudar, porque ele já tinha saído do barco, estava em alto mar, todo mundo morrendo de medo. E Jesus ali, e na hora que estava, Jesus deixou mesmo, sentiu o problema, a pressão, estendeu a mão. Então você tem que estar preparado. Você está entendendo? Para você fazer o que eu estou fazendo, você tem que estar preparado. O que Jesus fala quando ele está para ser crucificado antes da sua missão? Ele fala, se credes em mim, fará obras iguais e... preparo. Amém, irmãos? Por isso temos que conhecer. Agora temos que tirar os obstáculos da fé. Aleluia. E mesmo que o Senhor vê também o seu esforço, e caso você vai, que é o que a gente canta, eu acho bonito essa letra, ele vai, ele sabe a pressão, até onde você aguenta, ele vai. Se você naufragar, mesmo olhando para ele, a pressão vier, ele vem te ajudar. Mas não deixa, porque depende do naufrágio. Ou talvez você tenha que beber água, ou talvez você tenha que afundar com água por aqui aos poucos. Mas se você olhar, ele vai estender as mãos de qualquer forma, ele vai trazer você. Aleluia, porque ele quer que você ande pelas águas. Amém, a vontade de Deus. Ele quer que você ande diante desse problema. Ele quer que você passe por esse problema e chegue do outro lado, chegue na vitória. Aleluia, glória a Deus. Então eu falo para você aqui alguns obstáculos. Primeiro dele, a gente precisa tomar cuidado com pequenas coisas que nós não detectamos. Vou falar aqui para vocês, tem um tempinho para poder falar aqui. Sabe aqueles animaizinhos? Quando você tem uma plantação e se você está vendo que está chegando ali e você fala, cara, preciso tirar. É igual cupim. Vou dar um mais claro aqui. Cupim. Você viu que na minha casa aconteceu assim. Foi lindo. Aí eu demorei para jogar um remedinho. Toda hora a esposa falando, joga. Eu falo, vou jogar, mas era cansaço. Você não se precaveu. Quando você vai jogar, o bicho já... O que aconteceu? Chegou uma hora com a minha pia. Fui obrigado a trocar tudo. Irmãos, quando você vê o problema, por exemplo,
Ai, hoje eu não amanheci muito bom, não tô assim. Aí você sai para trabalhar de qualquer jeito, viu que não tá bom. Mas o que você fez para tentar melhorar? Você fez alguma coisa? Você orou? Vamos falar na linguagem cristã, né? Mas você está entendendo? Cuidado com pequenas coisas. Você está vendo que aquilo pode, é igual esses insetos, é igual o cupim. Se ele vai indo, é pequeno, é pouquinho. Mas quando você vê o estrago que ele faz, a coisa desmorona numa hora só. A Bíblia cita isso aqui como as raposinhas que vai lá no meio dos campos das flores, e se você não tira ela, não precaver, ela, quando você vê, já foi. Porque deixou, entendeu, irmãos? Ou seja, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Ditado, né, que a gente fala aqui, quantos já ouviu essa história? Você está vendo o que está acontecendo? Sabe aquelas atitudes que a gente não toma na vida? E você está fazendo vista grossa? Isso tudo é obstáculo da fé. Porque a gente volta a fazer, você viu que eu falei no começo, às vezes a gente está fazendo as coisas erradas, está no problema, a coisa está piorando, você fala, não, agora eu tenho fé, e não acontece, Deus vai te mostrar isso, por isso que você está ouvindo isso hoje. Tira o que está impedindo, tira aquilo que está sendo ruim na sua vida, cuidado com as prioridades que você tem. O que é prioridade na sua vida? Jesus está sempre ensinando, ele faz milagre, mas ele ensina para que Deus atenda ao seu milagre, atenda o seu pedido, confirme sua palavra, amém? Então tire aquilo que você vê que está começando a minar, perceba, elas são as mínimas coisas. Quando eu começo assim, não vou para a igreja hoje, eu não vou fazer isso não vou ter, não, hoje está, é igual, eu falo que é igual academia, você vai, é um sufoco, tem dor para tudo quanto é lado, depois que você está praticando, aí você está indo, você sempre vai sentir, vai elevar o grau do seu treinamento, parou, volta para você ver. Obrigado por assistir, se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas, também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.